O nome do meu projeto é um estudo qualitativo de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Eu fui orientado pelo professor Diego Araújo, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Uma equação diferencial ordinária é qualquer equação que envolve uma função desconhecida de uma variável e suas derivadas. A teoria qualitativa foi idealizada pelo matemático francês Henri Poincaré entre os anos de 1880 e 1890, com o objetivo de estudar as soluções de uma EDO sem a necessidade de resolver explicitamente tais equações. A linearidade de uma EDO é o principal motivo que abrange ou restringe o uso de vários teoremas e limita o uso dos métodos que a gente conhece para encontrar solução explícita. E como a maioria das EDOs, que surge de problemas da física, da química, biologia, economia e outras ciências, como a maioria dessas equações são não lineares, então é fundamental o estudo da teoria qualitativa para entender como que se comportam as soluções dessas equações. Os objetivos desse projeto é estabelecer condições que devem ser satisfeitas por uma EDO, a fim de garantir a existência de solução e a sua unicidade, estudar as propriedades qualitativas das EDOs e validar a teoria através de simulação numérica. A metodologia utilizada essencialmente constou de realização de estudos em livros e artigos recentes na área objeto do plano de trabalho, intercâmbio científico entre orientando outros pesquisadores e estudantes da universidade para a troca de informações relevantes ao projeto e uso de programas computacionais que possibilitou a implementação de códigos numéricos para calcular e simular a dinâmica de modelos descritos por EBOs. Um dos resultados mais importantes da teoria é o teorema de existência-unicidade. Então, sejam U uma região do espaço Rn mais 1 e F uma função regular com respeito à segunda variável. Se eu considerar um ponto T0 e Y0 dentro dessa região U, então, para esse problema aqui, vai existir uma região fechada e limitada contendo T0 e Y0, tal que para todo ponto nessa região vai existir uma única solução do problema. A gente pode entender esse teorema de forma intuitiva, pensando que nessa região se move uma partícula e é dado um tempo t0 e uma região y0. E a gente quer, por exemplo, determinar a velocidade com que a partícula está passando naquele ponto e naquele instante. É importante salientar que no caso que a função é apenas contínua, a gente pode provar a existência de solução através do método de Picard. No entanto, existem exemplos que a solução da EDO ela não é mais única. Bom, no caso de sistemas de EDOs de 2 ou 3 dimensões, a gente pode representar as soluções por curvas no plano de fase. Cada curva é chamada de órbita ou trajetória, e quando a gente desenha várias trajetórias, a gente obtém um retrato de fase. Um ponto x0 é uma singularidade se, quando eu substituo x0 na minha função f, eu obtenho zero. Os pontos que não são singulares são chamados de regulares. Uma trajetória é dita periódica se ela não possui singularidade, ou seja, é regular, e existe T1 e T2, tais que T1 diferente de T2 e x de T1 igual a x de T2. Isso aqui é uma maneira matemática de falar que uma trajetória periódica é uma região fechada. Aqui está um exemplo de retrato de fase, e eu tive a oportunidade de estudar dois teoremas bem importantes dentro da teoria qualitativa. O primeiro é o teorema de Poincaré-Bendixson, que estabelece critérios para investigar a existência de órbitas fechadas em dimensão 2. E um outro tópico importante que eu estudei foi a teoria da estabilidade segundo Lyapunov. Nessa parte aqui, a gente está interessado em saber se duas soluções que começam próximas uma da outra permanecem assim à medida que o tempo cresce. Como aplicação, vou falar aqui do modelo predador-presa, que são as equações de Lotka-Volterra. Então, essas equações elas modelam a dinâmica de sistemas biológicos e descrevem a interação entre duas espécies da seguinte forma. Uma das espécies predador alimenta-se exclusivamente da outra espécie, a presa, e esta última se alimenta de outros tipos de comida. Então, Lotka e Volterra chegaram aqui nessas equações, onde x representa o número de presas e y o número de predadores, A, B, C e D representam as taxas de crescimento e decrescimento da população de presas e predadores. Utilizando aqui esses valores como parâmetros e essas duas condições iniciais, a gente obtém os seguintes gráficos. O primeiro é o gráfico de presas com relação ao tempo, o segundo de predador em relação ao tempo, e, finalmente, a gente obtém o plano de fase desse problema.
Olhando para o plano de fase, temos aqui uma região fechada. Isso quer dizer que a solução das equações de Lotka-Volterra ela é periódica. E como é que a gente pode interpretar esse problema olhando para os gráficos? Bom, enquanto há presas no ambiente, o número de predadores aumenta. O número de predadores aumentando, isso faz com que a taxa de crescimento de presas diminua. Só que depois de algum tempo, o número de predadores vai diminuir, porque ele não vai ter mais presas no ambiente, e isso vai fazer com que a taxa de crescimento de predadores diminua e a taxa de presas volte a aumentar. Agradeço aqui, primeiramente, a Deus. Em segundo lugar, agradeço ao professor Diego por a paciência, pela dedicação de ter me ensinado esses temas. Finalmente, agradeço à Propesc e à CNPq por todo o apoio.